São Pedro Celestino, Papa. Nossa inspiração de santidade de hoje é um homem que trocou o trono papal pela solidão de uma cela, um eremita elevado contra a própria vontade ao mais alto cargo da Igreja. Imagine um santo tão humilde que, após ser coroado Papa, renunciou porque preferia a simplicidade de sua vida de oração aos palácios de Roma. Esta é a história de São Pedro Celestino, o Papa que escolheu a pobreza em vez do poder, e cuja vida nos ensina que a verdadeira grandeza está na entrega total a Deus. Neste vídeo, você descobrirá como um simples monge, assolado por tentações e dúvidas, tornou-se um farol de santidade, fundou uma ordem religiosa e, mesmo como Papa, nunca perdeu o coração de um servo. No dia 19 de maio, a Igreja Católica celebra São Pedro Celestino, que passou a Igreja triunfante em 1296. Pedro Celestino, eremita, fundador e Papa, nasceu em 1221 em Isérnia, na província da Apúlia. Tendo apenas 6 anos de idade, disse à mãe: "Mamãe, quero ser um bom servo de Deus." Fielmente cumpriu esta palavra como se fosse uma promessa feita ao Altíssimo. Apenas tinha terminado os estudos quando se retirou para um ermo, onde viveu 10 anos. Decorrido este tempo, ordenou-se em Roma e entrou na ordem beneditina. Com licença do abade, abandonou depois o convento para continuar a vida de eremita. Como tal, teve o nome de Pedro de Morone, nome tirado do Morro de Morone, ao sopé do qual erigira a cela em que morava. O tempo que passou naquele ermo foi uma época de grandes lutas, tentações e provações. As perseguições que sofreu do espírito diabólico foram tão pertinazes que por longos meses deixou de celebrar a Santa Missa e chegou quase a abandonar a cela. A paz e tranquilidade voltaram depois de Pedro ter confessado o estado de sua consciência a um sábio sacerdote. Em 1251 fundou, com mais 2 companheiros, um pequeno convento perto do Morro Magela. A virtude e santidade dos monges animaram outros a seguir-lhes o exemplo. O número dos religiosos sob a direção de Pedro cresceu de mês em mês tanto que o superior, por uma inspiração divina, deu uma regra à nova comunidade, a que denominou Ordem dos Celestinos. Esta ordem, reconhecida e aprovada por Leão IX, estendeu-se admiravelmente e ainda em vida do fundador contava 36 conventos. Havia 2 anos que a Igreja não tinha chefe. Este estado de coisas prometia durar muito tempo, em vista da impossibilidade dos cardeais chegarem a um acordo. Deus permitiu que a proposta de um cardeal fosse aceita, e Pedro Celestino, ancião de 80 anos, foi tirado do ermo e colocado na cátedra de São Pedro. Inútil foi-lhe a resistência e a fuga. Em 1294 deu entrada em Roma como chefe da cristandade. Os cardeais convenceram-se em breve que não tinham sido felizes na escolha do supremo chefe. Quanto a Pedro, teve a mesma convicção desde o primeiro dia de pontificado. Já em dezembro do mesmo ano, usando do direito que assiste aos papas, depositou a dignidade papal nas mãos dos cardeais e voltou para o ermo. Foi eleito Papa Bonifácio VIII. Este, receando qualquer reação hostil da parte dos cardeais, dedicados a Pedro, a política daquele tempo exigia um papa enérgico e versado na diplomacia. Celestino não era diplomata, e a extrema bondade e condescendência fizeram com que, em poucos meses, se tornasse dócil instrumento na mão do Dunside, rei dos políticos da França, estabeleceu uma rigorosa vigilância sobre a pessoa deste e fechou-o no castelo de Fumone, perto de Anagni. Pedro de boa vontade se sujeitou a esta medida coercitiva e passou 10 meses, por assim dizer, na prisão. Por uma graça divina, foi conhecedor do dia da sua morte, que predisse com toda a exatidão. Tendo recebido os santos sacramentos, esperou a morte deitado no chão. As últimas palavras que disse foram as do Salmo 150. Todos os espíritos louvem ao Senhor. Já em 1313 foi honrado com o título de santo, pela canonização feita por Clemente V. A Ordem dos Celestinos estendeu-se rapidamente pela Itália,
França, Alemanha e Holanda. Estimada pelos príncipes, teve em todos os países uma bela florescência, até a grande catástrofe religiosa na Alemanha e a Revolução Francesa. Na Itália existem ainda poucos conventos da fundação de Pedro Celestino. Reflexões. Houve um tempo na vida de São Pedro Celestino, em que, assustado por terríveis tentações e escrúpulos, o santo não mais ousou celebrar o santo sacrifício da missa. Entre as pessoas que se aproximam da mesa eucarística, há duas categorias. Uma representada pelos tímidos e outra pelos audaciosos. Os tímidos receiam acercar-se da Santa Comunhão, julgando-se indignos desta grande graça. Os audaciosos, pelo contrário, não se preocupam com esta eventualidade. Fazem preparação rápida, rotineira e sem atenção alguma. Se estes pecam, por excesso de uma falsa familiaridade com Deus, os outros não são menos dignos de censura. A recepção frequente da Santa Comunhão, longe de fazer arrefecer na alma o fervor e a piedade, deve produzir-lhe um amor cada vez mais ardente a Nosso Senhor e despertar-lhe o desejo de tornar-se-lhe mais agradável por uma vida santa. Quem pratica a comunhão cotidiana com outras intenções, que não seja este desejo firme e a resolução de desapegar-se cada vez mais dos pecados e defeitos, não faz dela o uso que Deus quer. E melhor seria que desistisse de uma prática de que nenhum proveito pode auferir e por cima ainda provocará a justa censura de outros, que não compreendem possa ser compatível a recepção da Sagrada Comunhão cada dia, com a existência e permanência de defeitos que exigem do próximo muita paciência para os aturar. Os outros devem lembrar-se de que ninguém é, nem pode ser digno de receber Nosso Senhor no coração. Não foi pela indignidade nossa que Jesus Cristo se decidiu a instituir este grande sacramento. Como entrou nas casas de pecadores e com eles comia à mesa, assim nos visita na Santa Comunhão, com o fim de ser o alimento da nossa alma e de proporcionar-lhe as graças de que necessita, para sua santificação. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Itália, a memória de Santa Prudenciana Virgem, que deu toda a sua fortuna aos pobres e enterrou os corpos de muitos mártires. Estas obras de caridade mereceram-lhe a graça de uma morte santa. Em Nicomédia, a comemoração de 6 santas virgens, que testemunharam sua fé com seu sangue. Entre estas, mais se notabilizou Santa Ciriaca, que acusou publicamente o imperador por causa da sua impiedade. Ciriaca foi barbaramente açoitada e condenada à fogueira. Em Canterbury, o bispo Dunstan da Ordem de São Bento, grande administrador e homem de fino trato, teve uma grande influência no desenvolvimento da civilização cristã e na política, na Inglaterra. Cultivava a música sacra, sendo ele mesmo artista em tocar a harpa. Era mestre também da ourivesaria. Estas suas habilidades mereceram-lhe o patrocínio dos músicos, dos ourives e dos serralheiros. Na França, Bretanha, Santo Ivo 1303 França, sacerdote e advogado, ajudava os pobres gratuitamente, canonizado por sua caridade e justiça. Na Itália, Viterbo, Santa Crispina de Viterbo, 1750, Itália. Capuchinha, serviu os pobres com alegria, canonizada por sua caridade e simplicidade. Em Roma, Itália, Santos Partênio e Calógero, 304, Armênia, mártires, sofreram por sua fé, canonizados por sua coragem e testemunho cristão. São Pedro Celestino, rogai por nós, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Pedro Celestino a graça de renunciar às honras humanas para seguir com fidelidade o caminho da humildade, concedei-nos por sua intercessão a sabedoria de buscar sempre a vossa vontade acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.